Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Essa aula será sobre representação algébrica de uma sentença matemática. O que significa isso? Quando você traduz informações da linguagem comum, da língua portuguesa, para a linguagem matemática, com símbolos matemáticos. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like, pois isso ajuda muito na divulgação do vídeo e também contribui para o crescimento do canal. Representação algébrica de uma sentença matemática. Bom, vocês vão ver que eu coloquei aqui diversas frases, linguagens comuns, para que a gente possa transformar essas frases em sentenças matemáticas, utilizando os símbolos, os números, as operações. E aí eu vou, cada uma delas, mostrar aqui detalhadamente o significado das palavras, como que eu transformo essas palavras em símbolos, em linguagem matemática. Então, na primeira questão aqui, eu tenho o dobro de um número. O dobro de um número, sempre quando você vê assim, um número, é um número desconhecido, é um número que nós não sabemos, então nós utilizamos uma letra para representar esse número. Nesse caso aqui, eu vou usar o X, mas você pode usar qualquer letra. Então, o dobro de um número, o dobro é multiplicar por 2, então seria 2 vezes X. Essa é a sentença matemática que representa essa frase. Segundo exemplo aqui, certo número somado a 7. Esse certo número é o valor desconhecido, então vou utilizar uma letra. Vou usar o Y. Somado a 7. Aqui já está bem claro, Somado, sinal de mais, a 7. Então, essa sentença ficou y mais 7. Ou poderia ter colocado x mais 7. Próxima, um número menos 6. Um número, que eu não sei qual é, eu vou utilizar o x novamente, menos 6. Então, ficou x menos 6. Tá vendo? É bem simples você transformar. Depois que você conhece já os termos, as palavras, o significado delas na linguagem matemática, fica bem tranquilo de transformar essas frases em sentenças matemáticas. Agora, a metade de um número. A metade significa que você vai dividir por 2. E a gente representa a metade em matemática como a fração com denominador 2. Então, a metade de um número, que eu não sei qual é, seria o x sobre 2, ou y sobre 2, ou z sobre 2, Qualquer letra. Agora, a terça parte de um número. A terça parte de um número seria essa letra sobre 3. Continuo no esquema da fração, x sobre 3. Se fosse a quarta parte, seria x sobre 4. A quinta parte, x sobre 5. E assim por diante. Vamos para o próximo. O triplo de um número somado com 1. Essa daqui está mais elaborada porque falou-se em triplo, O triplo de um número é você multiplicar o determinado número por 3. Esse número que nós não sabemos é x. Então, vai ficar 3 vezes x, o triplo de um número, somado com 1. Vamos agora para o quadrado de um número. O quadrado, elevar ao quadrado, é a potenciação. É um número elevado ao quadrado. O quadrado de um número é a mesma coisa que um número elevado ao quadrado. Então, eu colocaria o x elevado à segunda potência aqui, elevado ao quadrado. Nesse mesmo raciocínio, eu vou fazer a próxima. O cubo de um número também é a potenciação. É um número elevado ao cubo. Então, eu vou colocar x elevado a terceira potência, elevado ao cubo. Agora, o antecessor de um número. O antecessor é o que vem antes. Então, vamos analisar alguns exemplos numéricos. Olha só, se eu tenho o número 10, o antecessor de 10 é o que tem uma unidade a menos, ou seja, é o 9. O antecessor de 20 é o 19. O antecessor de 5 é o 4. Então, é sempre uma unidade a menos. Então, nesse caso, para representar isso aqui algebricamente, uma linguagem matemática, eu vou colocar um x
menos 1. Por quê? Porque se o número é x, o antecessor dele é x menos 1, porque é ele menos uma unidade. E o sucessor, vou seguir esse mesmo raciocínio. O sucessor não é uma unidade a mais? O sucessor de 9 é 10, o sucessor de 15 é 16. Então, o sucessor de x será x mais 1. A diferença do triplo de um número e 4. Essa palavrinha aqui, diferença, toda vez que vocês virem ela aqui em matemática, vocês vão levar em consideração que é um sinal de menos, tá? É uma subtração. A diferença entre o triplo de um número, esse triplo de um número, nós já vimos que é 3 vezes x, e 4. Então, é a diferença entre o triplo de um número e 4, ou seja, 3 vezes x menos 4. Agora, o inverso de um número. O inverso de um número é, por exemplo, se você vai inverter uma fração, você tem uma fração 2/3. O inverso da fração 2/3 é a fração 3/2. Agora, se você tem um número inteiro, se eu tenho o número 7, o inverso de 7, eu vou imaginar aqui que o denominador é 1, né? Quando o número não tem denominador é 1. Então, o inverso de 7 é 1 sobre 7. Esse raciocínio eu vou seguir aqui, ó. O inverso de um número. Se eu tenho um número x, eu vou imaginar que o denominador dele é 1. O inverso de x vai ser 1 sobre x. Então, o inverso de um número, 1 sobre x. Vamos aos próximos. Bom, agora os próximos eles vão resultar em equações. Há sentenças matemáticas que elas resultam em equações. Quando você vai traduzi-la para uma linguagem matemática, você vê que ali tem uma equação. Por quê? Porque há uma igualdade ali entre símbolos que você descreveu. Então, os próximos exemplos que eu vou apresentar são exemplos de equações. O quíntuplo de um número, vamos então, o quíntuplo de um número adicionado, sinal de mais, com 3, resulta em, esse resulta em é o sinal de igual. E uma sentença matemática que tem um sinal de igual é uma equação, né? Resulta em 28. Vamos para a segunda. A soma de um número com sua quinta parte, então é um número somado com a quinta parte dele mesmo, a quinta parte desse número. Então, a quinta parte desse número seria x sobre 5. A soma de um número com a sua quinta parte é igual a 2. Qual é esse número? Então, eu montei aqui a equação, né, que traduz essa frase, esse problema. E daqui também tem como resolver e encontrar o determinado número. Subtraindo 2 da terça parte de um número, obteve-se o resultado 8. Então, vamos lá. Subtraindo 2 da terça parte de um número. Então, eu tenho a terça parte de um número menos 2, porque eu estou tirando 2 da terça parte de um número. Obteve-se, ou seja, é igual a 8. Obteve-se o resultado 8. Então, aqui eu montei a minha equação a partir dessa frase. E aqui, para a gente finalizar essa aula, um último exemplo. A soma de um número com o dobro do seu sucessor. Então, vamos lá. A soma de um número x, com o dobro, ou seja, multiplicar por 2, do seu sucessor. Então, é o dobro do sucessor de x. Quem é o sucessor de x? Vamos lá, ó. Sucessor, como eu já havia falado, é aquele que vem depois. Então, seria o x mais uma unidade. Então, o dobro do sucessor seria 2 vezes o x mais 1. Só que aqui eu tenho que colocar parênteses, tá? Então, é o dobro de x mais 1. Então, é isso que eu vou colocar aqui nessa equação. A soma de um número com o dobro do seu sucessor resulta, ou seja, é igual a 14. Que número é esse? Então, eu montei essa equação e a partir daqui pode-se encontrar aí o valor de x, o valor desconhecido. Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu tirar suas dúvidas, se você tem alguma sugestão de vídeo aqui para o canal. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos da sua escola, da sua turma. Bons estudos
e até a próxima aula.